Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Filipe Santa Bárbara. São José Almeida. David Santiago. Viva, eu sou a Sónia Sapaz, bem-vindos ao Poder Público, numa semana que, em termos políticos, tem sido dominada pela reforma laboral. A UGT ameaçou chumbar a de tomar a decisão nas próximas horas. O Presidente quis ouvir os parceiros, o Governo fez a sua pressãozinha para um acordo. Hoje é o dia em que vai haver novidades, portanto é um assunto que vamos querer discutir sem nos adiantarmos muito, sob pena de sermos ultrapassados pela atualidade. Portanto, Filipe, bem-vindo. Hoje és tu o nosso convidado especial. A pergunta que eu tenho para ti nesta matéria é: o PS disse que não aprova esta reforma, os parceiros sociais são muito críticos da proposta, acham que ainda não está pronta. Não há outro caminho a não ser aprová-la com o Chega? Se chegar ao Parlamento, parece que esse, de facto, é o único caminho possível, que é negociar e aprovar isto com o Chega. Mas qual é o grande problema aqui? É que nós não sabemos bem o que é que o Chega pensa sobre... Enfim, não sabemos o que é que o Chega pensa sobre muitas matérias, mas sobre esta em particular. Seja do ponto de vista da reforma laboral propriamente dita, seja do ponto de vista da economia e da visão de mercado que têm tido ao longo do tempo, porque a posição deles foi sempre evoluindo. Já tivemos André Ventura a impor aqui uma data de condições, a dizer que não acha justo que o Governo esteja já a pôr o ónus em cima do Chega por causa desta negociação, porque o Governo sabe que dentro do Parlamento é a única possibilidade que tem, é aí, mas a verdade é, o Chega diz que tem 5 condições, que é: não prejudique as mães trabalhadoras, não incentive despedimentos discricionários, reveja as licenças de maternidade, reveja a remuneração do trabalho por turnos e que a legislação do trabalho seja flexível, mas não selvagem, que é, de resto, uma expressão ampla até ao fim do mundo, não é? Quer dizer, ou seja, o que é que consideramos aqui selvagem? A questão do outsourcing é selvagem ou é flexível? A questão da reintegração depois de despedimentos ilícitos, onde é que isto fica, não é? Eu acho que o Chega está... Na verdade, ao mesmo tempo, espera que o GT acabe por safar isto. Porque não é um sítio muito confortável para o Chega estar. Porque o Chega, se por um lado tem uma visão que em alguns momentos até se aproxima da iniciativa liberal, também do PSD, uma posição mais de vamos lá deixar o mercado também ser mais flexível, basicamente querer agradar a algum patronato. Sim, ele sobretudo também... retirar o Estado e o peso É que depende do momento da história do Chega também, não é? Só que depois ele também tem outra coisa, que é o agradar aos trabalhadores, e é uma grande base que ele também tem eleitoral. E, portanto, este equilíbrio não é muito fácil de fazer para o Chega, e eu acho que aqui é uma situação completamente delicada. O que é que... Isto chegando ao Parlamento vai ser negociado por ali. Enfim, eu não vou pôr as mãos no fogo porque nunca sabe, mas acredito que o Governo possa conseguir levar, de facto, a água ao seu moinho e conseguir aprovar uma lei laboral, uma nova lei laboral que o Chega, só que depois vai-se instalar a guerra das narrativas. E nós sabemos que a narrativa do Chega também tem muito para colher dentro da sociedade. E, portanto, não sei como é que fará essa magia, mas o Chega vai tentar mostrar para o país que a reforma laboral foi aprovada por causa deles e que eles é que a tentaram suavizar, substituindo-se aos sindicatos. E os sindicatos aqui, se deixarem também esta questão nas mãos do Chega, também ainda podem sair, do ponto de vista da sociedade e da opinião pública, um pouco mais fragilizados, e aí o Chega poder capitalizar. Mas isto, enfim... A realidade é tão dinâmica, à hora em que estamos a gravar não existe qualquer decisão da UGT, mas se for por aí, a seguir vamos assistir de facto à guerra das narrativas, porque basta lembrar uma coisa, que é o modo como André Ventura se posicionou antes da greve geral, e depois quando viu que a greve geral estava a colher, houve ali um flic-flac à retaguarda, porque sabe É verdade. que há muito trabalhador por este país fora e portanto potencial eleitor que eles também vão ter de agradar. E, portanto, para eles terem de agradar, a reforma laboral não pode ser com as traves mestras que o Governo tem vindo a Não é só potencial eleitor, são eleitores mesmo, porque Exato. Ele tem muito eleitor que é trabalhador precário, não é? E aqueles E tem muita gente que veio do PCP que também... Exatamente. Será Exatamente. sempre difícil para uma reforma laboral vingar verdadeiramente se for só aprovada no Parlamento, se não passar por concertação social ou se não tiver Claro. algum tipo de acordo? Claro. É sempre muito mais difícil, não é? Será sempre muito mais difícil, terá a rua, como se Sim. costuma dizer, também mobilizada, porque aí os sindicatos não... Mas é assim, há uma coisa engraçada aqui, que é, se isto vai para a frente, com o Chega, aqui a esquerda vai ter um grande balão de oxigénio
para mobilizar a esquerda e estão a incluir naturalmente o Sabemos. PS. Uma oportunidade, não é? Se for ao Parlamento, também podem as traves mestras que a ministra diz que são as traves mestras e que não abdica delas, podem ir à vida. E, portanto, a reforma laboral passa a não significar nada. Então acho que aí é a ministra que se vai embora. Pois, isso é diferente. E isso também não é bom para o governo. Pois, não sei Não, se é do ponto de mau vista para o governo. da derrota pública, não é? Ou seja, nem se não perder uma conseguem levar a ministra, sua, não é? se não conseguem levar a sua reforma e impor. Aí já tem a derrota. Depois perder a ministra até pode ser uma coisa positiva a médio prazo. Pois. Não é? Porque é uma ministra que é pouco disponível para negociar e para dialogar e que colocou o primeiro-ministro numa posição difícil, ter que ser ele a tentar dar a cara pela negociação e portanto, eu acho que neste momento a ministra é prejudicial ao governo neste momento. Eu achei que ele queria dar a cara, que ele quis entrar nesse eu acho papel que ele como forma de obrigado. dar mais força Não, e dar foi mais obrigado peso. a isso. Não. Foi obrigado a isso porque ela não dialogava com ninguém. E portanto ele teve que dar a cara pelo diálogo. Mas pode perder a ministra, pode até perder a reforma laboral. E São José, era sobre isso que eu te perguntava. Quem queria a reforma laboral é ela, não era quais ele. Não era quais eram os riscos políticos do governo a desistir da proposta, por exemplo? Bom, eu creio que neste momento não há espaço para o Primeiro-Ministro e para o Governo desistirem da proposta. Ao clima que se chegou, seria o assumir de uma derrota grave e que criaria na população a imagem de um Primeiro-Ministro que diz que quer fazer, mas que não é capaz da minoria dialogar e acaba por desistir. Não me parece que haja espaço que ele possa fazer isso. Uhum. Creio que a UGT, a votação já começou a esta hora, tudo indica que o voto será contra, mas não sei porque às vezes há surpresas. Agora eu percebo que a UGT vote contra porque há questões importantes para os trabalhadores e para os sindicatos que não estão contempladas. E tenho pouca estranheza, sim. Acho estranho, vejo como estranha a pressão brutal que está a ser feita sobre a UGT, que é uma coisa que eu nunca vi sobre uma central sindical numa negociação destas. Não tenho memória de haver uma coisa com este peso, com o próprio Presidente da República a pressionar. Mas porquê é que achas que isso acontece? Eu imagino que seja porque é que tem representantes do PSD, não é? Portanto, à partida seria a mais Então, fácil é natural, de convencer. Sim, mas acho que quer dizer, que o governo pressione. Agora, a atuação de Seguro, que ao princípio foi muito perentório. Ao princípio não foi nada perentório. Não foi, mas a meio da campanha, ainda antes exato. de ser eleito. Já depois de Gouveia Melo assumir posição e toda a gente ter posição, é que ele se lembrou que afinal tinha posição. Mas foi muito veemente nessa posição. A seguir a ser eleito foi veemente nessa posição. E agora parece que quer, por favor, Exato. assinem lá o acordo, que é para eu não ter que fazer o que disse. Para eu não me chatear. Ser coerente. Exato. E não ter que vetar a proposta. Porque ele, além de dizer que não aprovaria o texto inicial, o texto já não é o inicial, mas ele pôs outra condição que queria acordo de concertação social, não é? Na altura não se percebeu, ou seja, deixa-me interromper só para dizer uma coisa. Eu acho que nunca ninguém percebeu se eram duas questões independentes ou cumulativas, não é? Fica para perceber. Eu pelo menos não percebi ainda. Mas ele expressou as duas. Mas é um pormenor, mas é verdade. A São José está a ser rigorosa. Eu só estou a dizer. É um pormenor, mas é que ele expressou as duas. E uma não anula a outra. Mesmo que sejam independentes. Ou sejam cumulativas. Pronto. Também por aí a nota do Presidente da República, depois de receber os parceiros sociais, a insistir na questão do diálogo, porque lá está, se eu há pouco também dizia que o Chega vai ter que fazer aqui algum equilibrismo, também o Presidente da República vai ter que fazer algum equilibrismo se isto chegar a Belém sem o GT. A questão é que não é a UGT que tem que ceder tudo. Pronto, a UGT não pode ser obrigada a assinar coisas, concordar com alterações legislativas, assinar acordos que vão introduzir alterações na lei que, na perspectiva sindical, que é da defesa dos direitos dos trabalhadores, põem em causa direitos dos trabalhadores. Claro. Portanto, tem toda a legitimidade para votar contra. Não percebo, de facto, esta questão quase de salvação nacional da UGT ter que acordar, porque senão o país para. Isto parece um perfeito exagero.
O peso está todo na UGT. David, temos o 1º de maio à porta também. E corremos o risco de haver uma grande contestação nas ruas por causa desta história? Claro, e há um erro aqui de timings, não é? Isto chegou a ser noticiado, julgo, pelo Expresso, na altura que isto ficaria tudo para depois do 1º de maio, para não estarmos a correr o risco de haver aqui um 1º de maio difícil para o governo. Mas eu acho que é isso que se perspectiva, se houver uma ruptura de facto. Primeiro, voltando aqui só um pouco atrás e depois respondendo à pergunta. Primeiro, na UGT ainda assim, inclusive também nos TSE, há quem acredite que, ao contrário do que diz o governo, ainda poderá, mesmo que agora, hoje, haja um chumbo, digamos assim, da UGT ao pacote laboral e à reforma que está em cima da mesa, ainda há quem acredite que possa haver negociações, as negociações continuarem. A ministra não quer, não saberemos se é obrigada a isso, se as condições assim o exigirem, e o Primeiro-Ministro também. Eu concordo com a ideia, era isso que também queria dizer, que André Ventura e António José Seguro estão aqui no mesmo patamar. Estão os dois a torcer para que haja acordo, para não terem eles que tomar posição. Porquê? O André Ventura já tomou várias posições. O Chega, quando apareceu, era um partido ultraliberal, mais liberal do que a Iniciativa Liberal, em termos programáticos. Foi mudando e foi percebendo que de facto estava a captar muitos eleitores descontentes da esquerda, portanto, em particular do PCP, eleitorado tradicionalmente que votava PCP, e é por isso que quando ele vê a adesão muda completamente de opinião. É verdade que o Chega sempre foi apontando o dedo às questões da perda de direitos, da questão das mães que estão em amamentação e tudo mais. Questões que são relevantes, obviamente, mas que são de pormenor. E que já estão ao dia de hoje, essas da amamentação. Já estão mais do que resolvidas, né? exatamente. E já estão resolvidas, digamos assim. Mas que na altura também surgiram no verão, pelo absurdo das propostas, e como nós na altura até noticiámos, eram propostas que estavam a ser colocadas em cima da mesa, sem haver dados concretos que baseassem a necessidade de haver medidas nesse sentido. O próprio Ministério do Trabalho nos confirmou que não tinha nenhum dado, portanto era um achismo da ministra. A ministra tem uma posição ideológica sobre este assunto e quer avançar em frente. E, portanto, quer avançar... E também como manobra de distração, porque, quer dizer, quando estivemos a discutir as questões da amamentação, não estivemos a discutir, por exemplo, exato, havia também esse lado. Pronto, eu estava aqui a dizer que quer avançar em frente, é um bocado absurdo dizer disto desta maneira, mas na verdade o que ela pode ser obrigada é ter que avançar, mas neste caso para trás, porque foi o que foi acontecendo em algumas medidas, mas ela não aceitou recuar naquelas que são as traves mestras. E o Primeiro-Ministro, a pressão que faz aos TSD para dentro da UGT tentarem convencer para que haja aqui um acordo, é dizer, já consensualizámos aqui a maior parte das medidas, mas as principais, as mais gravosas, estão iguais. E, portanto, nós temos aqui sempre que pensar que neste pacote laboral o que está em causa é, sobretudo, perda de direitos dos trabalhadores. Ou seja, há um leque de direitos, depois o governo argumenta que isto vai assegurar maior produtividade, aumento de salários, tudo mais. Não explica como, e isso é um problema do governo que não soube explicar como. Não soube, nem tentou até agora. Mas, por outro lado, aumentar a produtividade e os salários não é necessariamente aquele direito laboral tradicional. E, portanto, no que estamos aqui a falar com a questão dos bancos de horas, com a questão dos despedimentos ilícitos e da não reintegração e tudo mais, estamos a falar sempre de perda de direitos. E, portanto, é natural, vejo eu como natural, que na negociação a UGT não tenha aqui grande interesse em aprovar uma coisa que não reforça direitos laborais em nenhum aspecto. E, portanto, a partir desse momento, a pensar no virtuosismo de uma medida que sabe-se lá, porque ninguém sabe se de facto garante ganhos de produtividade. Não temos demonstração que aponte nesse sentido. E, portanto, o que acho que é normal que aconteça, se não houver acordo da parte da UGT, é um aumento da contestação. Isso levará a que o Chega imponha muitas exigências no Parlamento e, no limite, desvirtue inclusive as traves mestras que a ministra não aceitava abdicar. E se isso acontecer, eu acho que o que pode acontecer aqui é... O Primeiro-Ministro, na minha opinião, teve que dar a cara porque percebeu mais do que inabilidade da ministra, eu acho que não é inábil, é mesmo não querer negociar. Não é não ter habilidade para negociar, ela não quer negociar, ela tem um projeto ideológico para levar por diante. E, portanto, não está aqui para grandes cedências. Ora, o Primeiro-Ministro, percebendo o que se estava a passar e percebendo que, ao contrário do que o Governo disse, a greve geral teve muito impacto, está a tentar aqui resolver, digamos assim, amenizar os problemas e a tentar aqui uma saída airosa. Ora, se isto for para o Parlamento,
se houver contestação social, porque se for para o Parlamento sem acordo da UGT, não tenho dúvidas que vai haver greves gerais, vai haver um 1º de Maio duro, difícil, e vão seguir-se mais paralisações, e o Chega vai exigir muito mais do que aquilo que tem dito e do que aquilo que ali sinalizou o Filipe, porque é verdade que o Chega tem interesse em beneficiar grupos como o Grupo Melo e esse tipo de coisas, já sabemos que tem essas proximidades, tem esses financiamentos, mas quem lhes dá o essencial dos votos não são os melos desta vida. E como não são os melos desta vida, o Chega não vai querer desagradar aos não melos desta vida, portanto a todos os outros, aos trabalhadores, não é? E não aos patrões. E portanto, como quem vota, sobretudo no Chega, são trabalhadores e não patrões, o Chega vai dinamitar este pacote laboral. E se isso acontecer, é uma derrota para o governo, mas pode ser uma derrota que é daquelas derrotas que depois são boas, como há no futebol. Às vezes as equipas são eliminadas da Liga dos Campeões, mas isso é bom porque se vão concentrar no campeonato. Ora, se calhar isto é bom. Ou se forem relegadas para a Liga Europa, ainda podem ganhar, a Liga Europa. E portanto, eu acho que isto pode ser bom para o governo, porque de facto esta ministra, e não estou aqui a fazer um ataque pessoal, mas de facto esta ministra politicamente é neste momento um ponto fraco do governo e que obriga o próprio primeiro-ministro a dar a cara permanentemente. Mas então, nesse capítulo ainda importa referir também uma outra coisa, só para a reflexão, que é, numa das suas últimas aparições, Pedro Passos Coelho também falou sobre este assunto. E eu há bocado lembrei-me disso quando se falou. Foi a dizer, e estou a ler, os partidos no Parlamento que decidam se querem apoiar ou se não querem apoiar. E se não quiserem apoiar e chumbarem as propostas de reforma, o Governo tem aqui um ponto importante para se dirigir ao eleitorado e para pedir mais força para as concretizar. É sugerir uma nova crise política para a menos que o Governo ache que não tem apoio na sociedade portuguesa para estas reformas. Mas eu acho estranho é que Passos Coelho diga isso, quando Passos Coelho é defensor desta reforma laboral, porque já o demonstrou, disse que é a única reforma que este Governo quer fazer, e ao mesmo tempo admite que possa não haver apoio no Parlamento, inclusive é do partido com quem ele acha que o PSD deve negociar e deve dialogar até como solução de governativa. Mas é porque percebe melhor do que... Não, é porque bem o que se passa. É porque este posicionamento de Passos Coelho é absolutamente contraditório. Não, mas é porque aqui tem aquela coisa do ir à procura de uma maioria no país para sedimentar ou não a reforma laboral. Ele acha que não é preciso, ele acha que com estas condições o Montenegro tem todas as condições para negociar com André Ventura, mas tem aqui a prova de que se calhar não, portanto. Eu vou-vos cortar o pio porque preciso de avançar. Porque enquanto isto tudo acontece no PS, a semana também foi animada e animou com a possibilidade de Eduardo Cordeiro vir a concorrer à liderança no partido, num momento em que já não for o momento de José Luís Carneiro. A agitação começou depois de Eduardo Cordeiro ter recusado o convite para um órgão da direção do PS, assumindo que queria sentir-se livre para discordar. Filipe, esta liberdade para discordar foi logo interpretada como uma possível candidatura à liderança. Vamos ter Eduardo Cordeiro a competir pelo lugar de secretário-geral do PS? Só ele saberá, mas como escrevemos aqui no Público esta semana, tudo indica que será aquele que terá melhores condições. Quer dizer, tivemos várias fontes a indicar que, de facto, o futuro do PS, assim ele queira, ele, Duarte Cordeiro, ele é uma figura incontornável no futuro do Partido Socialista. Esta coisa agora faz-me sempre lembrar, desde que há uns tempos, contactei com o hino da JP, que de facto, da JP, portanto da Juventude Popular, e que nada tem a ver com o Partido Socialista, mas que é o hino, andei por aí completamente livre, andei por aí completamente solto, não é? Mas caducou-se completamente. Eduardo Cordeiro teve aqui houve algum cálculo, para ser simpático, aqui nesta tomada de posição, mas é aquilo que faz sentido, não é? É aquilo que faz sentido para quem quer deixar essa porta aberta de poder vir a liderar. Ele também andou por aí porque ele, num determinado momento, foi envolvido num processo judicial. Ele quis se afastar, não é? Fez questão de se afastar, mas a questão é, ele também não foi constituído arguido nem no Tutti Frutti, nem na Operação Influencer. Mas este período permitiu-lhe clarificar tudo isso e quando volta com este cachê. Não é? Volta, mas aí depois também tem que ver com as questões do distanciamento, com Pedro Nuno, que deixarei para o David Santiago problematizar. Mas em relação ao Duarte Cordeiro, aquilo que importa foi, nesta altura, posicionar-se desta forma
Eu considero que é um movimento inteligente para quem de facto tem pretensões de poder vir a liderar o partido, enfim, se quiser ter esse projeto. Não sei, e isso é que de facto me questiono, é como é que os socialistas olham para isso. Que ele está a fazer um caminho, está. Ou seja, ele, desde que se afastou da política e criou a sua empresa, enfim, foi à sua vida, mas começou a comentar no Now para continuar a ter alguma presença mediática, faz as críticas mais incisivas ou menos incisivas quando tem de as fazer, e agora chega com esta declaração de que quer estar livre para poder discordar e não quer estar conotado com a equipa de Carneiro, porque não é o projeto que ele identifica. Mas a questão depois aqui é como é que os socialistas, os militantes base, como costumamos dizer, vão olhar para isto, porque a verdade também é, não seria melhor ele também discordar frontalmente nos próprios órgãos? Não seria melhor ele lutar por dentro do que estar a lutar por fora, nos média, enfim, nas suas redes, e fazer de facto a oposição interna, no sítio certo. Não sei se não poderá ser visto por alguns como alguma deslealdade para com José Luís Carneiro, que de resto também temos, e aqui, enfim, Pedro Nuno Santos também tem alguma razão. José Luís Carneiro foi o único que se chegou à frente, de facto, quando o PS começou a cair. E, portanto, todos os outros protocandidatos, sendo que agora Eduardo Cordeiro parece que é aquele que... Não é quando o PS começou a cair, é quando o PS caiu. São José, passo para ti. O Pedro Nuno Santos voltou ao Parlamento esta semana, disse uma frase assim lapidar, disse: tenho muito mais respeito pelo José Luís Carneiro do que pelos estaticistas. Isto consuma a distância entre os dois? Deixa-me dizer uma coisa antes. Sim, força. Sobre o Eduardo Cordeiro. A expectativa de que o Eduardo Cordeiro seja líder do PS no futuro e que seja primeiro-ministro pelo PS, ainda havia António Costa. Portanto, o Eduardo Cordeiro, se entretanto não se espalhasse ou não desistisse, já era visto como uma pessoa com condições e com perfil, com uma solidez política, uma capacidade de atração, de organização, que era visto há muito tempo como um potencial futuro líder, ainda que depois de Costa viesse outro, até 2 ou 3, ele um dia seria líder. Pronto. Eu friso que Eduardo Cordeiro é muito novo, tem 47 anos. Ou tem, ou vai fazer, é por aí. E, portanto, tem muitos anos para poder fazer um percurso autónomo e um dia conquistar o PS. É a posição que ele tomou. Podia discordar dentro dos órgãos, mas ele está a ser coerente também com uma atuação que já teve antes. Agora, sobre o regresso do Pedro Nuno. Eu não acho que o que o Pedro Nuno disse não consuma nenhuma ruptura com o Carneiro. No fundo, ele até reconhece... Não com o Carneiro. A minha pergunta era com o Pedro Nuno. É com o Cordeiro. Sim. Entre o Cordeiro entre o Cordeiro e o Pedro Nuno, quando ele lhe chama, no fundo, taticista. Essa ruptura, sim, mas essa ruptura, não é ele, não está a chamar só o Cordeiro, está a chamar também a outro. Mas também está. Mas, de facto, têm sido muito, muito táticos. A ruptura entre o Duarte Cordeiro e o Pedro Nuno Santos já estava consumada. Duarte Cordeiro integrou o secretariado de Pedro Nuno Santos, mas, que eu saiba, nem sequer foi a muitas reuniões. Reuniram pouco também. Pronto, mas ele não aparecia, não é? Ele não participava, eles já se tinham afastado. Porque houve, de facto, entre o Duarte Cordeiro e António Costa, que tinha uma grande relação pessoal, antiga, não é? Dos governos, dos vários anos que António Costa teve no governo, e até antes, e Eduardo Cordeiro foi crescendo politicamente, foi crescendo como capacidade governativa, primeiro como secretário de Estado, depois como ministro do Ambiente, e ganhou um peso próprio, que aliás há quem diga que já tinha, porque eu ouvi muitos comentários ao longo dos anos, que quem tinha o peso do aparelho, de facto, no grupo de Pedro Nuno, não era o Pedro Nuno em pessoa. Quem tinha feito o trabalho. Quem tinha feito o trabalho da máquina, não é? Era o Eduardo Cordeiro, que sempre desde muito novo teve uma grande capilagem de relações dentro do Partido Socialista. Isto para dizer, a consumar a ruptura, mas a ruptura estava consumada, porque assim, as pessoas crescem e aparecem.
E de facto, Duarte Cordeiro, quando começou a crescer e apareceu, ele herdou o cargo de Pedro Nuno como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. No momento mais difícil, pois já não havia acordos. Na parte final, no momento mais difícil. Depois, foi ministro do Ambiente, fazendo um belíssimo mandato. Toda a gente elogia o Duarte Cordeiro como ministro do Ambiente. Pedro Nuno Santos acabou por ter que se demitir por causa das trapalhadas e confusões da TAP, não é? Portanto, é natural que o Duarte Cordeiro fosse crescendo, fosse se autonomizando e a certa altura entrar em choque ele e Pedro Nuno. É da vida. Isso acontece muito entre políticos, não se podia esperar que o Duarte Cordeiro ia estar a vida toda como número 2 de Pedro Nuno Santos, não é? Sobretudo quando a questão agora já não se coloca, não é? Eles têm quase a mesma idade, não é? Pedro Nuno Santos deve estar a fazer 50 anos, ou nem isso, nem sei. Eles têm a mesma idade, praticamente. Acho que sim. Tinha aqui o David a abanar a cabeça quando tu estavas a falar. O que era, David? Diz lá. Não, porque primeiro, o trabalho de aparelho foi feito em conjunto, portanto não se pode dizer que era um ou outro que fazia. O trabalho de aparelho, propriamente dito, o trabalho de andar aí por todo o que é federações e concelhias. Mas Duarte Cordeiro tinha sobretudo o controle e era muito importante na FAUL, portanto na Federação de Lisboa, e aí dominava em absoluto e... Pronto, depois era a federação dele, não é? Era a federação dele. Agora, eu aí discordo da São José, a ideia de que o aparelho estava mais fiel, digamos assim, a Duarte Cordeiro do que a Pedro Nuno, eu não acho. Pedro Nuno Santos sempre cultivou muito aquilo que era boas relações com pessoas da sua geração e de gerações mais novas, em todas as federações praticamente. Conseguiu criar relações de grande proximidade. São relações que são também elas positivas dessas pessoas com o Duarte Cordeiro, mas a grande proximidade e a fidelidade, até se quisermos, da generalidade dessas pessoas, tenderá a pender mais para Pedro Nuno Santos do que para Duarte Cordeiro. Eu já tinha esta convicção por força de várias conversas que ao longo de largos anos vou tendo, mas agora neste trabalho que fizemos esta semana, em que eu assinei um texto com o Filipe também, voltei a ouvir um pouco isso, ou seja, numa ou outra exceção, pessoas que até acham que é mais Duarte Cordeiro, mas genericamente aquilo que me dizem é, nunca vai haver uma contenda entre ambos, eles nunca vão disputar, Pedro Nuno Santos e Duarte Cordeiro nunca disputariam a liderança um com o outro. Mas se houvesse uma circunstância em que tivesse que haver, a generalidade do aparelho continua a ser mais Pedro Nunista do que de Duarte Cordeiro. Eu estou a falar do aparelho, estou a falar de federações. Sim, eu aqui não estou a falar dos nomes nacionais, não é? Não estou a falar dos deputados principais, esse tipo de coisa. Estou a falar de federações, implantação, se quisermos, territorial, contactos territoriais pelo país. Agora, Duarte Cordeiro tem, de facto, depois aquele lastro que conseguiu na governação e até na confiança que foi adquirindo com António Costa, tem aqui também a admiração e o apoio de vários elementos costistas. Que isso... de uma fonte costista, digamos assim, eu ouvi, para esse texto precisamente, chamar a Duarte Cordeiro a reserva de esperança dos costistas. Mas António Costa tinha vários, bem vos lembro. Mas a reserva... Medina, Mariana... Até temido foi. Até temido foi. E até a Vieira da Silva, se quisermos, que também tem ambições, mas a questão é, mas a reserva de esperança, que é o significado, na minha opinião, e julgo que na do Filipe, porque nós falámos sobre isso, a reserva de esperança é no sentido de que Duarte Cordeiro, ao contrário dos outros elementos, tem mais proximidade com o aparelho do partido. Ao contrário de nomes como Fernando Medina ou Vieira da Silva, que no aparelho não tem nenhum voto. Eu estou a falar do aparelho, eu estou sempre aqui, quando eu falo do aparelho, eu estou a falar do PS nacional, não estou a falar do PS aqui de Lisboa, não é? Aqui em Lisboa, no Parlamento e no Rato. Mas a pergunta que eu tinha para ti, não cheguei a formular, era justamente essa, era o que PS é que sobra para Cordeiro? Quem é que ele pode representar? Que PS é esse? É o costista? É isso? Não, ele vai ter que criar, nós terminávamos o texto assim, entre o costismo e o pedronunismo, o Duarte Cordeiro terá que criar o seu próprio ismo, o cordeirismo, o Duarte Cordeirismo, o que se queira. Reparem, ideologicamente, ele nunca se posicionou tão à esquerda como Pedro Nuno Santos. Embora eles fossem aliados desde sempre. E estava, de facto, combinado, digamos assim, escrito nas estrelas, que ele seria o número 2. Portanto, mas ele ganhou outras ambições.
criou outras ambições. Seria o Hugo Soares. Sim, exatamente. Comparação. E ele, pelas circunstâncias da vida, não quero explorar muito, e depois também há questões, obviamente, depois mais de aspecto pessoal, que se misturam com questões mais políticas. Eu não gosto tanto de entrar por esses lados, que acho que já explora aqui tem um certo lado voyeurista que a mim também não me interessa. Estás a falar, portanto, passa à frente. Estou a passar? Era o que eu estava a fazer. E o que eu acho é que as circunstâncias, a força que ele ganhou também como governante, por outro lado o afastamento que foi acontecendo em relação a Pedro Nuno, até enquanto secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, a forma como o Eduardo Cordeiro geriu a relação com os partidos de esquerda, também criava descontentamento em Pedro Nuno Santos, que era muito mais defensor da geringonça do que António Costa, que foi um utilitarista com a geringonça. Não era... António Costa não acreditava na geringonça, Pedro Nuno acreditava. António Costa simplesmente foi utilitarista e usou a geringonça como um meio para atingir um fim. E, portanto, Duarte Cordeiro, como ficou aqui a meio caminho, gerou um afastamento da parte de Pedro Nuno, que também... E depois há várias vicissitudes que foram acontecendo, já com Pedro Nuno Santos também como líder, em que, provavelmente também por calculismo político, Duarte Cordeiro não quis avançar pensando, eu não vou condicionar o meu futuro ficando demasiado colado a Pedro Nuno Santos e à possibilidade das coisas não correrem bem. E, portanto, a verdade é que eu acho que Pedro Nuno Santos, já agora e termino, porque acho que já não estamos a alongar, eu acho que Pedro Nuno Santos, aquilo que diz ontem dos estaticismos é muito para Duarte Cordeiro, mas acho que é bastante também para Fernando Medina, para Vieira da Silva, quando fala do esconder, porque de facto acabam por ir para os órgãos, mas sempre com um pé dentro, um pé fora. E Duarte Cordeiro simplesmente não quis ter nem um pé dentro, nem um pé fora, quer estar fora, mas... Livre e solto. Livre e solto, é isso. E agora... dizerem, eu acho que não mudou nada a declaração de Duarte Cordeiro no domingo, não mudou nada, já estava escrito. Tornou e já mais claro, falou-se do assunto e o assunto passou para a agenda mediática, porque já se sabia que numa próxima oportunidade entre os putativos candidatos a líder, ele é quem está em melhor posição. Vamos avançar para o público notório, Filipe. Eu tinha mas o Instagram hoje de manhã fez-me pensar no público e notório. Mas cola bem com esta última nossa conversa, porque trata-se do Instagram de José Luís Carneiro. Ele escreve num post: todos temos algum talento escondido. Qual é o vosso? Enfim, opositores de José Luís Carneiro acho que têm muito para explorar por aqui, porque de facto vemos José Luís Carneiro a tocar xilofone, vemos José Luís Carneiro a tocar piano, vemos José Luís Carneiro a tocar guitarra, vemos José Luís Carneiro a tocar bateria. Neste post que eu estou aqui a citar, que foi publicado esta manhã. É o homem dos 7 instrumentos. E, portanto, aqui eu só consegui contar 4 instrumentos ainda, se calhar chego aos 7. Agora a questão é, as más línguas provavelmente irão então e fazer oposição ao Sr. Primeiro-Ministro. É um talento escondido, ou não? São José, ele dirá que não é escondido, que é... Fazer oposição, a música é outra, como na TAP seria. São José, força. Bom, o meu vou ser muito rápida, porque isto já está muito comprido. Quero salientar uma coisa que aconteceu esta semana, uma notícia que se soube esta semana e que acho muito importante, que é na última década, 2025, foi o ano em que nasceram mais bebés em Portugal, o que para o inverno demográfico que o país tem vivido é um sinal de esperança na recuperação demográfica portuguesa. Na imigração. David. Então, o meu público então tem a ver aqui com a audição ao novo Ministro da Administração Interna, e em que um deputado do Chega, que se chama Ricardo Reis, que é sobretudo conhecido por ter festejado nas redes sociais a morte de Odair, em que ele levou, digamos assim, e há bocado estávamos a falar de música, levou um baile do Ministro, mas um baile mesmo, e elucidativo, e acho que é preciso mais vezes os governantes serem didáticos e ao mesmo tempo firmes naquilo que têm a dizer. Este deputado Chega, a propósito da pessoa que foi detida por causa de ter lançado, já nem me lembro bem como é que aquilo se chama, gasolina, um coquetel molotov, mas que tinha gasolina, sim, mas acho que tinha gasolina, bom, naquela marcha pela vida, portanto, pessoas tendencialmente de direita e que estava com muitas pessoas do Partido Chega. No fundo, ele questionou o ministro perguntando se a Antifa é ou não um grupo terrorista, portanto queria fazer passar a ideia de que é um grupo terrorista e no fundo também dizer que esse indivíduo, que eu não recordo agora o nome, pertence a esse grupo Antifa. E o ministro basicamente explicou de forma bastante taxativa de que nada
indica que o grupo Antifa seja terrorista, nada, e não há nada que fundamente a ideia de que esse tal indivíduo pertence a esse grupo e que só a investigação criminal poderá determinar essa mesma ligação. E, portanto, eu acho que é bom a clarividência e ser claro nas afirmações, porque isso ajuda a desmontar este tipo de discurso do Chega. Bom, obrigada, David. Obrigada aos restantes. Na próxima semana o Poder Público está de volta, como sempre, e nós também. Até quinta. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.